Olá, turma, tudo bem? Hoje nós vamos aprender mais sobre o sujeito. Vamos aprender agora sobre a classificação do sujeito. Peço para que vocês peguem o livro e abram na página 13. A explicação desse conteúdo veio em meio a algumas questões. Nesse primeiro momento, você não vai resolver as questões, tudo bem? Me acompanha na explicação e depois você elabora as suas respostas. Eu vou abrir aqui o meu arquivo do livro para poder ler junto com você, tá? Então, acompanha aí. Na página 13, a gente vai começar falando sobre o sujeito oculto. Aí vem o exemplo. Em certas situações, é possível o sujeito não aparecer explícito na oração. Ou seja, o sujeito não aparece de maneira clara, de maneira óbvia, tá? Mas ele é facilmente compreendido. Observe este exemplo. Peguei as passagens de Bamako para Timbuktu. Poderiam ser nomes mais fáceis nesse exemplo, né? Mas tudo bem. Nesse caso, nós temos aqui totalmente o predicado, como está sublinhado aí no livro, tá? Apenas apresenta o predicado. Em seguida, temos a informação. Qual é o sujeito da oração? O sujeito é eu. Pelo verbo peguei, você sabe que o sujeito é eu. Pronome, né, pessoal, eu. Porém, ele não está escrito na frase. Só que quando você olha o verbo, rapidamente você entende. O sujeito oculto é este. Apesar dele não estar escrito na frase, muito rapidamente você percebe qual é o sujeito. Tudo bem? Logo em seguida, nós vamos para o próximo tipo de sujeito, que é o sujeito indeterminado. O sujeito indeterminado, ele é aquele que se refere a uma pessoa que não é determinada, ela não é especificada na frase. Por se desconhecer quem praticou a ação, quando você diz assim, roubaram a loja, você não sabe quem roubou, né? Então, você usa o sujeito indeterminado por não saber quem praticou a ação ou por não haver mesmo o interesse de explicar dentro de um texto, dentro de uma fala, tá? Ele ocorre em duas situações. A primeira é quando o verbo está em terceira pessoa, no exemplo que eu citei, ou como no exemplo que você está acompanhando aí no livro. Chamaram 2 alunos. Eu não especifiquei qual aluno foi chamado. Apenas disse que chamaram 2 alunos, tá? Nesse caso, o verbo está na terceira pessoa do plural. Não se sabe quem chamou este aluno. Depois nós temos, eles tomaram uma decisão. Chamaram 2 alunos. Neste caso, você até sabe que alguém conversou para que esse aluno fosse chamado, mas você não sabe quem chamou este aluno. O motivo não fica claro. Logo em seguida, nós vamos ter o sujeito... Só um minutinho. Foi. Logo em seguida, nós vamos ter a oração sem sujeito. Nesse exemplo da oração sem sujeito, não é possível atribuir se alguém vai dizer na frase, né, quem praticou a ação. Não tem como, é impossível numa oração sem sujeito você chegar a uma determinação de quem é esse sujeito. Então, nós temos alguns casos onde vai ser encontrado uma oração sem sujeito. No primeiro caso, nós temos os verbos que vão indicar fenômeno da natureza, tais como nevar, gear, chover, ventar, trovejar, relampejar, amanhecer, entardecer, anoitecer, entre outros exemplos. Você está lendo o exemplo aí, choveu intensamente. É uma oração sem sujeito, porque não existe uma pessoa praticando a ação de chover. E não vamos entrar na discussão divina, tá bom? A gente está analisando um texto. Logo em seguida, nós temos
a opção de utilizar uma oração sem sujeito com os seguintes verbos: verbo ser, estar, fazer, haver. Se estes verbos estiverem indicando um tempo corrido ou também fenômenos meteorológicos. Então, se esses verbos estiverem indicando tempo ou fenômenos da natureza, também vai haver uma oração sem sujeito, como nos exemplos que vocês estão acompanhando. Era tarde, o verbo ser utilizado aí. Depois, estava quente, o verbo estar. Faz anos, o verbo fazer. Estava esperando o resultado havia 2 dias, verbo haver. Bom, agora a gente precisa tomar muito cuidado quando for ler uma frase. Porque toda frase ela vai ter uma definição. Ou ela vai trazer um sujeito oculto, ou vai trazer um sujeito indeterminado, ou vai ser uma oração sem sujeito. Então a gente tem que tomar cuidado na hora de analisar as nossas frases. Bora partir para os exercícios para colocar todo esse conhecimento em prática, tudo bem? Sujeito simples e sujeito composto. Quando o sujeito está determinado, ou seja, ele está de forma clara, explícita, escrita na oração, ele pode ser sujeito simples, quando ele apresenta apenas um núcleo, uma palavra mais importante dentro do sujeito, ou o sujeito composto, quando ele tem 2 núcleos ou mais. Como que eu vou definir qual palavra dentro do meu sujeito pode ser o núcleo? O núcleo geralmente é um substantivo, mas também pode ter pronomes que exerçam essa função, às vezes algum advérbio que exerça essa função, só que na maioria dos casos vai ser um substantivo. Não confunda o sujeito composto com palavra no plural, não tem nada a ver. O sujeito composto é quando você tem 2 palavras escritas, né, dentro do seu sujeito, 2 palavras que são o núcleo deste sujeito. Não importa se a palavra está no singular ou no plural. No exemplo aqui, nós temos o professor ministrou o conteúdo. Se tivesse no plural, os professores ministraram o conteúdo, não faria diferença alguma, o sujeito continuaria sujeito simples. Turma, prestem atenção. Vocês vão pegar o telefone, vão apontar a câmera para esse QR Code aqui, que está na página 15 do livro. O telefone de vocês vai ler, aí você vai apertar aqui no símbolo. Tá vendo que abre aqui uma página? Eu vou selecionar essa página e vai me levar para uma página da Solução Conquista que vai trabalhar esse assunto. Então, aqui vocês estão vendo um resumo do conteúdo aprendido, tá? Todo o conteúdo aqui, olha só que interessante. E aqui tem um maisinho para você fazer as anotações, tá vendo? Aparece a revelação da explicação, tá bom? Aqui nessa cadernetinha do lado direito, aqui no maisinho, é só clicar que vai aparecer. Aí você vai aqui no final, na parte aqui inferior, número 2, você seleciona, vai te levar para um pequeno exercício. E vocês vão resolver esse exercício e na próxima aula compartilhar como foi a experiência, tá bom? Quem souber como gravar a tela, grava a tela, faz e envia, tá ok? Tchauzinho!